Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, estamos aqui mais uma quinta-feira para outra live. Hoje vamos falar sobre o comportamento antissocial infantil e as suas consequências, né? Então, quero só relembrar aqui para vocês, tá? Do que a gente falou na semana passada, que foi sobre abuso infantil e qual eram as consequências e quais as consequências para a criança, né? A gente falou de vários tipos de abuso físico, emocional, negligência física, negligência emocional, abuso, falei emocional, falei abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, a gente falou de vários tipos de abuso, né? E eu expliquei cada um deles, né? E quais eram as consequências para a criança e também na vida adulta. Então, semana passada foi isso. No finalzinho dessa live, eu vou falar para vocês o que a gente vai tratar na semana que vem também, tá? Mas hoje o que a gente vai falar é de comportamento antissocial infantil e as suas consequências. Antes de a gente começar, eu quero saber quem tá me ouvindo e me vendo bem. Por favor, digita o número 1 para eu saber que tá tudo certinho aí com vocês, que vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Bom, quero perguntar uma coisa para vocês. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse tipo de comportamento? Sobre o que acontece com a criança? Por que ela tem esse comportamento? Qual é a causa do comportamento? Qual é a causa do comportamento antissocial? E se isso tem alguma consequência lá também na vida adulta, né? Porque quando a gente fala assim, acontece lá na infância, então de repente se a gente, né, deixar lá na vida adulta já não vai estar mais refletindo o que aconteceu lá na infância. Gente, não se engane, porque a gente carrega tudo o que a gente é uma mochila, como se fosse toda a nossa infância tá dentro dessa mochila. E existe eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela é uma psicóloga que ela fala que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, tudo que acontece na infância não fica lá, a gente vem trazendo. E se a gente não vai trabalhando, né? Se a gente não vai se conhecendo, se a gente não vai sabendo o que magoa a gente, o que nos perturba, o que nos incomoda, isso tem a tendência a ficar, na verdade, tipo um ciclo, né? De irritação, aquele gatilho de raiva, até de agressividade, de hostilidade. Então a gente sempre tem que estar atento para saber o que está acontecendo com a gente. Bom, o que é o comportamento antissocial infantil, né? Pra gente começar aqui. Eu vou começar falando sobre o desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil, um dos pontos mais importantes do desenvolvimento infantil é a criança ter a habilidade, né? Ela vai aprendendo a lidar com as emoções e a se relacionar com seus pares e com os adultos. O que são os seus pares? São outras crianças. Como que ela se relaciona? Bom, para começar, como é que a gente sabe como que a criança vai se relacionar? Qual é a base do relacionamento dela? É em casa, é na família. Principalmente com a mãe. Gente, às vezes eu toco demais assim na tecla em relação à mãe, porque a mãe realmente é muito importante para o desenvolvimento da criança. Mas então se a criança não tem mãe, por exemplo, não é a mãe biológica, não tem problema. Se tem uma figura materna que faça esse papel, uma mãe adotiva,
uma tia, uma avó que criem a criança, né, desde o início ali, não tem problema. Mas ela precisa de uma figura materna, substituta, se não tiver a mãe biológica, né? Muitas vezes até não é possível ter a mãe biológica, nem não pelo fato de repente ter acontecido alguma coisa com a mãe, mas por questões de como a mãe se relaciona com a criança, né? Como eu disse, como eu falei na semana passada, de forma abusiva, então a criança tem que ser retirada daquele meio, porque ela não consegue melhorar no meio onde ela adoeceu, não consegue, ninguém consegue, não só a criança, tá? Nem adulto não consegue estar bem ou ficar bem, ou até mesmo entrar nesse processo de transformação, de conhecimento, de autoconhecimento, se ele estiver naquele ambiente onde ele adoeceu. E eu digo adoecer, não é de doença física, tá, gente? É de doença, assim, ó, da questão emocional, daquilo que vai, né, nos atrapalhando no sentido de estar nos incomodando em relação às emoções que a gente tem com aquela pessoa, a questões psicológicas também. Bom, então, falei que um dos pontos mais importantes do desenvolvimento infantil é a habilidade da criança lidar com as emoções, principalmente as emoções muito intensas, né? Raiva, frustração, essas emoções elas explodem, né? Geralmente, não é como tá feliz ou tá que é diferente. Quando a criança tá com raiva e tá frustrada, isso também o adulto, né? Ela tem tendência a explodir porque ela não consegue regular essa emoção. Ela não consegue achar uma saída para amenizar essa emoção. Diferente do adulto que já consegue. Alguns não conseguem, né, gente? Nem todos conseguem. Bom, qualquer alteração que a criança ou adolescente tem em relação aos seus pares, aos adultos e ao comportamento, isso já vai estar acarretando outros problemas de comportamento. Ah, mas o que isso quer dizer, Amanda? Por exemplo, a criança não tem uma boa relação, ela não tolera muito bem a frustração. Então, dentro de casa, se acontece de ela ser frustrada, e nem sempre a frustração pode ser estabelecida pela pessoa, né? Às vezes a frustração vem naturalmente, é da natureza mesmo a gente se frustrar, né? Nem tudo a gente consegue, a gente tem. Então, quando ela vai, por exemplo, saiu daquele meio lá onde ela não consegue tolerar a frustração e de repente ela vai lá pra escola. De repente não, ela vai pra escola. Aí na escola acontece algum episódio que ela não consegue tolerar a frustração. E de repente ela explode e é agressiva, ou seja, além daquele problema de comportamento de ela não estar lidando bem com a frustração, de não conseguir tolerar, porque talvez ela não teve alguém que esteja ali para autorregular ela, né, para corregular, na verdade, né, não autorregular. Autorregular, desculpa, é nós mesmos. Corregular é você ajudar a criança a regular as emoções. Então, quando ela chega lá na escola e tem esse nível de frustração muito elevado, aí ela vai explodir. E explodir, ela pode se tornar agressiva. O segundo comportamento, que é a agressividade. Então, tá vendo que é quase como se fosse uma cadeia? Se ela tem um comportamento dentro de casa, ou se tem um comportamento que já tá alterando aquele fluxo dela do desenvolvimento, então outros comportamentos vão sendo afetados por aquele primeiro comportamento. Lembra que eu falei, a raiz lá é a frustração e dali veio a agressividade. Tá, agora eu vou explicar aqui pra vocês,
o comportamento antissocial. O que é o comportamento antissocial? Desculpa. São quando as crianças e os adolescentes, eles não conseguem resolver ou lidar com os problemas de forma adequada. E aí, o que será isso, né? A criança não consegue resolver, o adolescente também, né? Porque não é um comportamento só reservado para as crianças, mas para os adolescentes também. Até quando a gente fala, quando passa da infância para adolescência, desculpa, a gente até fala que caso esse comportamento antissocial não seja acompanhado, isso pode se tornar um transtorno de conduta crônico. Exatamente como a gente fala de doenças crônicas, quer dizer, fica um ciclo ali, né? Então, a criança não consegue lidar e nem resolver os problemas de forma adequada, porque tudo ela perde a paciência. Ou ela é muito agressiva, ou ela tá passando por cima das regras sociais, né? Por exemplo, deixa eu achar aqui um exemplo, fugiu da memória. Tá, por exemplo assim, uma regra social que a gente tem, por exemplo, você não pode chegar num lugar e você viu uma pessoa que você não gosta e de repente chegar e partir pra cima da pessoa. Não pode, né? A gente não faz isso. De forma alguma isso pode acontecer. Para essas crianças e adolescentes que têm esse comportamento antissocial, ele não consegue segurar essa agressividade como se fosse. Então, por exemplo, ele viu alguém que ele não tem alguma afinidade ou que ele tem uma briga, ao invés de ele seguir a regra social, que se a gente não gosta de alguém, a gente evita, a gente não fala, a gente sai de perto, ele pode partir para hostilidade. Ou seja, ele está infringindo uma regra social. Esse é um exemplo. Bom, são comportamentos, acabei de falar, né, que infringem as regras sociais. Daí são comportamentos agressivos, comportamento infrator. O que é isso? Roubo, furto, mentira. Sim, quem tem comportamento antissocial, desculpa, tem esses comportamentos também. De roubo, de mentira, de furtar, né? De vandalismo também. Piromania. O que é piromania? É com fogo, né? Tu incendiar ou tacar fogo em algum lugar, não sei, algum terreno baldio ou tá brincando com fogo perto de algum lugar. Piromania é isso, é quando você brinca... Nossa, gente, fugiu a palavra. Quando você brinca não, né? Porque não dá pra brincar com fogo. Quando você taca fogo mesmo em alguma coisa. É isso a piromania. Por exemplo, né? Colocou fogo na garagem, colocou fogo em alguma residência, alguma casa abandonada, por exemplo. Fuga de casa também é outro comportamento antissocial. A ausência da escola, ou seja, ele não gosta de ir pra escola e muitas vezes ele mente, olha aí a mentira, fala que vai pra escola, né, e foge da escola. Então, a ausência da escola. Mas assim, como que eu vou saber se isso é um comportamento antissocial, né? Porque as crianças às vezes apresentam comportamento agressivo, né? Então, esses comportamentos eles têm que estar muito frequentes e com grande intensidade. Tá? Então tem que ser assim, por exemplo, aconteceu isso nos últimos
Por exemplo, 3 desses comportamentos foram observados com muita intensidade e muita frequência nos últimos 6 meses. E quase todo nos últimos 12 meses. Aí a gente começa a se preocupar, a saber, meu Deus, será que tá acontecendo alguma coisa? Mas eu acredito que vocês estão perguntando, tá, mas como é que isso acontece? Por que a criança tem esse comportamento antissocial? Bom, vamos para as causas do comportamento antissocial. A sua relação são com as consequências dos seus comportamentos, principalmente na infância. Como assim? Como que a criança se comportou em determinada situação e como o pai e a mãe reagiram a esse comportamento? Ou seja, como é que eles estabeleceram esse limite? Será que eles estabeleceram? Será que foi de uma forma muito punitiva, muito severa? Então, são as consequências do comportamento, e isso principalmente na infância. A família, ela tem um papel fundamental nesse tipo de comportamento. Então, o que eu quero dizer para vocês? Por exemplo, a prática educativa daqueles pais é assim: a criança fez alguma coisa, não há conversa, há punição. Muitas vezes a punição física. Ou seja, todo comportamento errado que a criança tem, ela é punida fisicamente e severamente. Não vou entrar aqui em detalhes, mas a gente sabe que tem pais e mães que dão punições extremamente cruéis para as crianças, né? É aquela questão ali que fala assim, vai ver para aprender, vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso, vou deixar ele de castigo, ou tô batendo pra tu ver só como é bom, ou, por exemplo, assim tu vai aprender. Bom, como eu já tinha falado em outra, acho que numa live bem no início aqui, né? A punição física, ela é muito, como é que é? Ai, gente, meus pensamentos estão indo, as palavras estão querendo fugir de mim. Ela é muito eficaz naquela hora. A criança cessa o comportamento, realmente, né? Ela para de fazer aquele comportamento na hora que ela apanha. Mas ela pode continuar a fazer esse comportamento escondida. Porque ela sabe que se ela for descoberta, o que vai acontecer? Ela vai ser punida. Então ela mente, diz que não fez aquele comportamento, mesmo que ela tenha feito, faz escondida e sabe, se o pai ou a mãe descobrirem, vão punir ela de forma severa. E outra coisa, a criança não aprende qual é a consequência do que ela fez. Então, por exemplo, ela fez alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Estavam no restaurante, a família estava no restaurante, daí de repente a criança pegou e jogou o copo assim, né? Bateu com a mão assim no copo e jogou assim no chão. Ou talvez porque estivesse fazendo birra, ou porque fez... Não é que a criança faz, ela tá experimentando tudo mesmo, ela tá vendo até onde ela pode ir com os limites dela, até onde o pai e a mãe vão estabelecer esses limites. Aí, de repente, ela faz... O que o pai e a mãe fazem? Deu um tapa nela, ou um tapa na mão, ou um tapa na bunda. Ela para, porque ela fica com medo. Isso é uma educação... Não é nem uma educação, né? É uma forma de vou botar aqui entre aspas uma educação que é a base do medo. Ela não faz porque tem medo, não porque ela entendeu. Agora, se são pais que vão mostrar a consequência do que ela fez, por exemplo, você não pode jogar o copo no chão,
Porque pode bater em outra pessoa, tem caco de vidro, pode machucar. A gente tá num lugar público, a gente não joga nada no chão, nem aqui, nem em casa. Mesmo que vocês retirem a criança do lugar e vá conversar com ela em outro espaço, porque às vezes no meio daquela agitação ela acaba nem prestando atenção ou tá muito ainda agitada. Então o que acontece? Ela não vai te escutar. Então retira a criança do lugar e fala o que aconteceu. Eu vou falar aqui pra vocês, vou dar um exemplo aqui de casa, tá? Aqui sempre quando o Matheus deixava alguma coisa, jogava alguma coisa no chão, ou ele fazia muito isso de pegar a mamadeira e virava assim, e virava de propósito pra escorrer o leite, eu via e eu sempre falava, tudo bem, você fez isso, mas agora você vai limpar o que você fez. Porque a gente não joga o leite no chão, né? O leite é pra tomar. Se você não quer mais, você leva lá na pia, você me entrega, mas você não precisa jogar o leite no chão. E assim, a gente tem outras formas de brincar jogando líquido no chão. Brincar na piscina, tomar banho de mangueira, de outras formas. Então eu levava ele, pegava o paninho, ele vinha e limpava. Então ele vai vendo que toda ação dele tinha uma consequência. Quer dizer, eu não ia limpar pra ele e nem outra pessoa ia limpar pra ele, porque foi ele que fez. Então ele já tá, internalizando. Opa, cada ação que eu faço, seja boa, seja ruim, vai ter uma consequência. E é isso que as crianças que elas começam a entender, né? Quando a educação não é de forma punitiva. Tá. Falei que a família tem um papel fundamental no desenvolvimento desse tipo de comportamento, antissocial, pelas práticas educativas. Aqui, práticas educativas inconsistentes, que é punição severa. Qual é a outra? Pouco envolvimento afetivo com a criança. Ou seja, é muita punição e nada de afeto. Como que a criança... imagina como que a criança pensa, como que a criança tá sentindo isso. Na verdade, ela não sente afeto nenhum, não tem troca não tem troca ali de cuidado e ela ainda apanha quando faz alguma coisa errada. Mas quando faz alguma coisa boa, também não recebe nada. Entendeu? Então, assim, ela recebe o ruim e não recebe o bom. E pouco ou nenhum monitoramento das atividades da criança ou do adolescente. A gente chama isso de monitoria negativa. Que é assim, a criança ou o adolescente sai, não avisa que vai sair, não avisa a hora que vai voltar. Você não sabe com quem que ele fala, com quem ele anda, com quem ele brinca. Sabe, a criança é quase uma monitoria negativa e uma disciplina relaxada. Disciplina relaxada que a gente fala... já respondo. É uma disciplina relaxada que é aquela que os pais não tão muito, sabe? Deixam como se fosse, a criança vai se virar, né? Ela pode, ela sai, ela brinca, mas eu não sei com quais são as companhias que ela está tendo. Deixa eu só, antes de ir pro próximo ponto, ali, crianças maiores de 7 anos, como agir diante de uma birra? Depende como que é essa birra dele, ou dela, né, da criança. Me dá um exemplo, assim, que daí, porque... Geralmente a gente não fala mais que a criança tem birra nessa idade, né? Porque ela já tá com a linguagem formada, então ela já sabe dizer o que tá incomodando, o que tá acontecendo com ela. E já sabe, né? Verbalizar gritos. Tá.
Ele tem medo de alguma coisa pra estar gritando? Na hora que você frustra algum pedido dele, ele grita? Ela grita? Seria isso? Isso? Ah, entendi. E ele não para, ou ela não para pra te escutar, por exemplo, você não explica pra ela antes, não sabe lidar com a frustração. Entendi, Tem criança que tem baixa tolerância à frustração mesmo, fica brava. Bom, eu sempre falo que a frustração o que tu vai fazendo? Tu pode dar em pequenas doses, né? Às vezes, quando a criança não tem ainda essa tolerância muito, assim, da frustração. E como é que era antes, né? Ela era frustrada antes, porque, assim, quando a gente não frustra a criança, ela vai se frustrar sozinha, é a natureza, né? Então, assim, não é só a gente que tá estabelecendo, impondo essa frustração, mas naturalmente ela vai ter essa frustração. Então, como que ela vai saber lidar com isso, né? Porque dela não vai saber lidar exatamente isso, porque ela já tem essa baixa tolerância à frustração. Eu sempre aconselho a dar pequenas doses de frustração pra criança. Ai, como assim pequenas doses de frustração? Num jogo, por exemplo, se vocês forem fazer um jogo, o que faz a criança, né? O que pode fazer a criança se frustrar ou não? Ela ter que esperar a vez dela. Então, por exemplo, um jogo onde tem 4 ou 3 pessoas. Aí ela jogou. Aí a outra pessoa jogou. Mas daí, quando já chegou nessa segunda pessoa, ela já não quer esperar, ela quer continuar a jogar. Não, ela tem que ter a paciência, tem que ser explicado que ela vai ter a sua vez. Cada um tem a sua vez. Então é isso que eu digo, as pequenas doses de frustração. Por exemplo, fazer ela esperar um pouco, né? Assim, é hora dela tomar banho. Então, olha, você vai tomar banho, mas você vai esperar 10 minutos porque eu vou arrumar o seu banho. É outro nívelzinho de espera, né? Outro nívelzinho que você também tá frustrando ela, porque se você fala a gente vai tomar banho, ela pode dizer eu quero ir agora, mas ela não vai agora, porque você ainda vai organizar o banho dela. Bom, ali também vou te falar assim, é bom também saber de como era antes, né? Porque às vezes a criança ter baixa tolerância à frustração pode ter sido alguma coisa que aconteceu, né? Lá no meio do caminho. E às vezes a gente não sabe e só, lembra que eu falei, só a gente vasculhando pra saber o que tá acontecendo. Vou responder essa segunda pergunta e daí depois vou dar continuidade, né? Como lidar com a raiva de menino de 9 anos? É quase a mesma coisa que da questão ali da frustração de estar com muita raiva, não, de explodir, porque é contrariado também, ou por exemplo, eu não consegui colocar um brinquedo num lugar, por exemplo, né? A criança pode ficar irritada por causa disso, não conseguiu encaixar um brinquedo no lugar, então ela já joga, já quebra, já toca, já fica braba. Seria esse motivo? Como que seria? Quando vocês me falam assim, eu sempre peço o exemplo para eu ter mais ou menos uma noção de como é esse comportamento que a criança está tendo. Bom, enquanto a Cris ali me responde ali que eu perguntei como que é ali a questão da raiva ali dele, eu vou falar o tópico seguinte, que é o que fazer em relação ao comportamento antissocial. Como as causas estão diretamente relacionadas ali com as relações familiares,
e as práticas educativas deve-se orientar os pais e mães para que eles desenvolvam modelos de educação positiva e afetuosa. Bom, existe também, né, em relação a comportamento antissocial, um psicanalista inglês, que é o Donald Winnicott. Ele escreveu bastante sobre essa questão de comportamento antissocial. Ele tem um livro até sobre isso que se chama Privação e Delinquência, é o nome do livro. E ele fala sobre essa questão do comportamento antissocial da criança. Quando a criança é privada, principalmente da mãe, ela pode desenvolver esses comportamentos antissociais. Não é assunto para essa live aqui, né? Eu não cabe aqui agora, mas eu posso em outro momento falar sobre isso. Então, os pais, o que eles devem ser orientados, né, para uma educação positiva e afetuosa. Então, assim, precisa ter uma rede de apoio, porque os pais não vão conseguir, se eles não conseguem, se eles estão sempre se irritando ou punindo a criança, não adianta tentar sozinho, porque, né, não vai ter uma modificação. Por isso que a gente sempre, os pais sempre precisam também de auxílio quando se trata do comportamento ali das crianças, né? Bom, e aqui, os pais devem saber as consequências das práticas educativas coercitivas e o desenvolvimento de comportamento social. Bom, se eu agir dessa maneira, então eu posso tem o autor que escreveu um artigo sobre a questão do comportamento antissocial. Ele diz assim que os pais acabam treinando as crianças para agirem, para se comportarem dessa maneira. Entendeu? Então, aqui, das consequências do comportamento, a criança faz alguma coisa errada, a criança é sempre punida, tem pouco envolvimento afetivo. Então, os pais precisam estar cientes, né, de todas as consequências das práticas, das relações que eles estabelecem com as crianças, para saber qual comportamento a criança pode estar desenvolvendo, né? Bom, deixa eu só agora ali ver ali. Ó. Bate. Deixa eu só aqui. Sempre foi bravo, ainda não identifiquei onde começou, mas entendi. Vou testar suas sugestões. Muito obrigada. Assim, eu sempre falo assim, a gente tem em algum lugar aconteceu alguma coisa, né? Por exemplo, aqui da questão da frustração. Por que um adulto tem uma raiva descontrolada? Né? Por quê? Simplesmente porque ele tem uma reação desproporcional, assim, por exemplo, uma pessoa que pode ficar com raiva de uma coisa, mas consegue lidar com aquilo, e a outra ficar com raiva daquilo que foi pequeno, foi uma situação pequena, ou, né, ou que não era pra explodir tanto, e a pessoa tem uma reação completamente desproporcional. Ai, mas é que ele tá sentindo de outra forma. Não, gente, aconteceu alguma coisa, tá em algum lugar ali, ó. Entendeu? Tá em algum lugar ali que ele não sabe. E muito menos a outra pessoa que tá recebendo aquela reação. Né? Então, por isso que a gente sempre tem que ir, sabe? A raizinha daquele problema. Que nem, sabe, quando a gente trata a doença, mas não sabe a causa? Não adianta de nada. Não adianta de nada. Aqui... O Ricardo, excelente a questão da leitura não compreendida dos afetos pela criança, inclusive retornando como raiva e baixa frustração é trabalhar no texto. Bate-se numa criança. É do Freud esse texto, né? Eu acho que é... Eu tenho ele até aqui na minha lista de
de livros. Tem uns livros que eu não comprei ainda, então eu coloco lá na listinha dos livros que ainda faltam comprar. Acho que eu já tinha visto. Bom, vamos até pegar então esse livro, né? Pra gente até poder trabalhar com isso, ó. Que aqui fala bastante, o Ricardo tá dizendo aqui pra gente que fala bastante sobre a questão da raiva e da baixa frustração, né? E da linguagem, da leitura não compreendida da criança dos afetos, né? Ricardo, obrigada! A Cris falando, ele fica bravo nessas questões que você disse sobre não conseguir fazer as coisas. Fica bravo, nós explicamos, ensinamos que ele precisa falar para que possamos ajudá-lo. Tá, e ele não fala, mesmo assim ele... O que tu pode também começar a fazer, Cris, é de repente assim, ó. Se em algum momento tu tá prestando atenção, tu vê que ele vai começar a explodir, assim, essa questão, assim, da raiva, tu já pergunta, tá acontecendo alguma coisa? Você não tá conseguindo? Você precisa de ajuda? Antes de talvez explodir, sabe? Porque, na verdade, a criança precisa ela vai com o tempo, né, aprendendo a dizer, olha, eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu começo a resolver os problemas. Eu vou te dar aqui um exemplo, aqui de casa, tá, do meu filho. Ele também era igualzinho. Ele não conseguia fazer as coisas, ele jogava as coisas no chão, ele ficava bravo. Aí eu perguntava, ele ficava com mais raiva ainda. Então eu sempre esperava ele se acalmar. E depois eu voltava ele, vamos dizer, pro brinquedo onde ele tava e perguntava o que ele não tava conseguindo. Ele precisava de ajuda? Então eu fui fazendo isso o tempo todo. Hoje o que acontece? Eu até fazia muito tempo que eu não tinha percebido isso e comecei a perceber porque ele fez uma coisa assim que eu nem imaginava que ele ia fazer. Ele não tava conseguindo colocar a bicicleta num lugar que era um espaço pequeno. Se fosse em outro tempo, nossa, ele ia jogar a bicicleta no chão, ele ia gritar, ele ia se jogar no chão, né? E o que ele fez? Ele pegou, ele deixou a bicicleta onde estava, ele puxou o móvel, era uma cadeira, mais pra longe, né, de onde ia ficar a bicicleta, e colocou a bicicleta. Ele não falou nada, ele não gritou, ele não disse nada. Eu só perguntei, quando eu vi que ele tava meio que resmungando, assim, você precisa de ajuda? E daí ele não me respondeu. Aí quando eu fui ali ver, eu tinha visto que ele tinha resolvido o problema. Falei, tudo bem, a gente pode ficar com raiva quando a gente não tá conseguindo alguma coisa, mas então a gente precisa tá pedindo ajuda. A gente não pode estar explodindo, porque senão como é que vai ser? Isso vai virar uma bola de neve, né? Então cada vez que eu não consigo, eu explodo. Ou quando eu explodir, alguém vai vir e fazer pra mim. Aqui, a Dete, eu acho, né? Dete Barbosa. Meu neto de 3 anos, quando ele quer alguma coisa, ele fica bravo e bate na gente, dá soco. Fico muito preocupada com esse comportamento dele. Assim, não deve deixar a criança bater, né? Pra começar. A criança tem que saber que, em hipótese alguma, ela pode estar batendo em ti. Ela já tem 3 anos, então ela já tem essa linguagem desenvolvida. Ele já fala bem assim, já articula bem as palavras, verbaliza quando quer alguma coisa, quando não gosta de alguma coisa, quando não quer alguma coisa. Porque daí, por exemplo, ele bateu. Tem que ser firme e clara, né? Você não pode bater. Nós não usamos a mão pra bater. Você machuca. Pode segurar a mãozinha, não tô dizendo... E assim, não é pra segurar com força, tá, gente? Mas a criança veio bater, você segura. Não, você não vai bater. E falar assim com autoridade também, né? Pra criança sentir firmeza. Pra ela saber que você está mesmo estabelecendo o limite com ela.
questão de jogar os brinquedos é uma forma também dela estar expressando. As crianças jogam os brinquedos, é uma forma de elas estarem expressando também as emoções, né? Mas, assim, a questão de bater, de dar soco, né? Não pode mesmo. Vocês têm que começar a cortar esse comportamento, né? E não achar assim, criança não sabe o que tá fazendo. A gente escuta muitas vezes isso, né? Ai, mas a criança não sabe o que tá fazendo. Não, gente, ela não pode estar batendo, ela não pode achar isso uma forma natural, né? Como eu tô dizendo aqui que não é natural um adulto tá batendo numa criança, tá usando métodos extremamente cruéis pra tá educando a criança também não pode estar batendo, estar assim batendo no adulto, né? Então, estabelece o limite de forma com autoridade, de forma bem simples, usa linguagem simples, né? Para a idade dele, que ele possa entender. O que eu já li uma vez sobre uma criança que batia nos pais, tinha 2 anos e meio, batia bastante, assim, batia exatamente como você falou, de soco. Quando ela foi, os pais foram fazer a consulta com a psicóloga, se eu não me engano, acho que ela era psicóloga e psicanalista também. A criança não queria descer do colo do pai, ou queria ir pro colo do pai, não lembro bem qual era a situação. E o pai ou não queria que ela subisse, ou queria tirar ela. E o que ela fez? Ela virou pra bater de mão fechada no rosto do pai. Só que o que o pai fez? Ele riu e falou assim, olha como ele é forte, olha como ele é forte. Gente, olha isso. Não tem autoridade nenhuma. Você tá rindo, você tá achando engraçado a criança tá batendo. E você tá dizendo, olha como ela é forte. E não estabelecendo um limite pra ela. Não estabelecendo um limite. Do Freud. Obrigado, Ricardo. Já vai estar na lista lá do próximo livro. A Cris aqui falando, ele tem dificuldade em explicar a linguagem porque ele tem algum problema da fala, alguma coisa assim, ou realmente ele não consegue explicar a emoção que ele tá sentindo naquele momento. Que às vezes quando a criança tem dificuldade de explicar é porque ela não sabe, né, demonstrar ou tá externalizando assim a emoção, né? Muito obrigada. Imagina, Cris! Eu que agradeço! Seria tipo um salto? Não é bem um salto, Cris, mas a questão é o seguinte, 3 anos a gente sempre fala assim, até os 3 anos é aquela idade, né, que a constituição psíquica da criança tá sendo formada. Então, assim, ela tá se relacionando com os pais, com a mãe, com os pares que a gente falou, né, com as outras crianças. Ela tá testando ali o limite dela. Então, ali tá desenvolvendo a linguagem, né? Ainda desenvolve um pouquinho antes. Tem criança que acaba falando antes dos 2 anos, tem criança que fala com 2, tem criança que fala... demora um tempo mais, né? Claro que não uma criança com 5 anos, por exemplo, não fala absolutamente nada. A gente fala, cada criança tem seu tempo, mas calma. Também tem essa questão, tem o seu tempo, sim, mas, por exemplo, tá com 5, 6 anos e a criança simplesmente não fala nada,
nada, absolutamente nada, ela aponta para as coisas, mas não fala, então calma aí, que tem alguma coisa acontecendo e tem que ser investigado, né? Porque, como eu falei da questão da bola de neve, se a gente vai deixando, vai rolando, né? E a bola de neve vai só crescendo. Também quero falar aqui que a gente não está livre de sofrimentos. A gente não pode apagar tudo que acontece de ruim, não é assim. Mas a gente pode amenizar muitas coisas que acontecem, que são experiências ruins com a gente. Ressignificar. Não tem nenhum problema. É questão mesmo das emoções. Isso, Cris, o que tu pode estar fazendo? Talvez até começar a histórias, sabe? Tem vários livros sobre emoções. Quem sabe tu vai comprando e vai também lendo com ele, sabe? Tem um livro que Tem um livro que eu gosto bastante, chama O Monstro das Emoções, que é assim, é um monstrinho que ele tá todo confuso, ele não consegue lidar com as emoções. E tem uma menina que vai ajudando ele. Quer dizer, dentro do monstrinho, ele tá cheio de linha, como se fosse. Então é linha vermelha, linha azul, linha amarela. É muito legal esse livro, muito legal mesmo. Esse foi um dos primeiros livros que eu comprei pro Matheus em relação às emoções. Eu sempre comprei livros assim pra ele, né? Pra ele saber lidar com as emoções e não ficar guardando também. Então, compra esse livro Monstro das Emoções. Monstro das Cores, desculpa. Então ela vai desenrolando essas linhas. Vai colocando em cada potezinho uma emoção diferente. É muito legal. E tá contando história, né? A história ajuda bastante a criança também a entender. Ai, que bom, Cris. Ele vai gostar mesmo, vai adorar. E tem diversos outros livrinhos aqui. Eu não vou lembrar tudo agora. Mas esse Monstro das Cores é um muito bom. Divertidamente, é muito legal também. É muito legal o filme Divertidamente. E fala bastante sobre as emoções mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma... Tá, bater dói. Deixa eu ver. Criança de 3 anos que cai sozinha, se frustra sozinha e xinga pai, mãe e irmão. Como assim se frustra sozinha? Que como eu tava falando ali, Patrícia, isso. Se o adulto não vai impor essa frustração, né? Por exemplo, você não pode pegar esse copo agora porque tá na hora de dormir. Você tá frustrando, ele quer uma coisa e você não tá deixando. Ou ele se frustrou sozinho no sentido assim, ele tava brincando e não conseguiu encaixar, por exemplo, o brinquedo na caixa ou no... Oi, mamãe. Oi. Peraí, fui interrompida aqui por um garotinho. Dá oi pro pessoal. Oi, seus pessoais. Diz oi, pessoal. Oi, gente. Oi, mulher. Não, Matheus. Oi. Oi, falou. Oi. Diz assim, beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Vai lá agora, tá? Que a mamãe tem que terminar. Então, por exemplo, se frustrou sozinha nesse sentido, né? Tava brincando, não conseguiu encaixar o brinquedo, como eu falei ali pra Cris, né? E daí se frustrou. Ele cai, se machuca, isso ele não consegue. Ela não consegue fazer sozinha. Mas de cair ali sozinho, quantos anos ele tem? 3 anos. Ele não tem nenhuma questão motora ali, né? Pra acontecer isso, de estar sempre caindo sozinho. Ou,
né? Ou alguma coisa assim. E xingar assim, ó, por exemplo, ele tá xingando. Da onde será que ele tá ouvindo essas palavras? Sabe, vai pra escola, alguém fala de repente e entende? Ou às vezes assim, mas a gente não fala na frente dele, mas ele escuta, por exemplo, ele tá lá no quarto e a pessoa tá de repente xingando, sabe? Então ele vai, às vezes usando essas palavras, porque às vezes não, quer dizer, não entende, né? Então usa a palavra que vai escutando, vai repetindo. Não tem não, tá, de nada de questão motora, tá. Sobe nas coisas, tá, 3, assim, Patrícia, também 3 anos é uma fase, né, que eles estão, assim, então eles, né, estão descobrindo tudo. Claro que essa questão aí de xingar, saber da onde que ele tá escutando essas palavras, da onde que ele tá, se é dentro de casa, se é na escola, se são outras pessoas que estão falando, ou se estão falando pra ele. E 3 anos é a fase que eles estão ali explorando o mundo. É que a gente, na verdade, a gente fica assim, a criança faz bagunça, né? Não para um minuto. Mas a gente quer que essa criança explore o mundo, né? Tem a liberdade de brincar, mas ao mesmo tempo dela faz bagunça. Então é quase que uma contradição essa questão do que a criança faz. Deixa eu ver aqui. Adriele, minha filha está mudando de comportamento, fica nervosa, tem medo de tudo, até de gato, cachorro, pintinho e ficou agressiva. Ela tem 5 anos. Aconteceu alguma coisa específica? Porque mudança de comportamento na criança é porque alguma coisa aconteceu, né? O comportamento vem para demonstrar alguma emoção do que tá acontecendo. Então tem alguma... Por isso que eu sempre falo aqui, né? Tem que ter... Às vezes acontece uma coisa específica que a gente pensa, não foi nada, mas talvez pra criança tenha sido muito marcante, assim, tenha sido uma experiência ruim, entende? Daí ela muda de comportamento, ela pode ter medo, sim, ela começa a ficar nervosa. O que será que tá acontecendo ali? Porque isso são coisas, assim, que eu digo sempre, são muito mais profundas, tipo, o buraco é mais embaixo. Seria assim, né? Porque uma criança mudar de comportamento e, né, ela era assim e ficou de outra forma completamente diferente, alguma coisa aconteceu. Alguma chave foi virada aí, né? Alguma situação que ela passou que desencadeou esse comportamento dela. Gente, deixa eu ver. Terminei aqui, né? Acabei respondendo várias perguntas, até mesmo não sendo do assunto, mas é questão de comportamento, então não tem problema aqui, né? Só mandar as perguntas, não tem problema nenhum. Sei que às vezes fica muito complicado de estar respondendo, porque, como eu falei pra vocês, às vezes tem uma raiz, assim, nesse comportamento. Então, aqui em cima, a gente tá vendo o que tá acontecendo, mas lá embaixo tem alguma coisa. Então, eu posso estar dizendo, vai agir assim, tenta fazer assim, mas, né, a gente não tá trabalhando a causa do que aconteceu. Vou ficando por aqui hoje. Semana que vem tem mais. Deixa eu falar só uma coisinha antes de dar tchau aqui pra todo mundo. Quero, antes
contar uma coisa pra vocês, que eu acho que vocês já devem ter percebido aqui no Instagram, né? Ai, que bom! Também amei vocês aqui. Que eu sempre uso uma borboletinha, sempre faço algumas postagens com fundo de borboleta. Fiz um tempo atrás uma postagem sobre borboleta, né? Então, por que a borboleta tem tanto significado aqui pro psiquê da criança? Por quê? Bom, primeiro porque a borboleta ela é o símbolo da psicanálise moderna. Eu fiquei sabendo isso faz um tempinho atrás, eu não sabia também, então foi uma novidade, gostei muito, né? Porque foi muito coincidência. E qual é a questão da borboleta? A gente já sabe como é que a borboleta nasce, né? Ela tem aquele estágio de lagarta, daí ela vai entrar naquele casulo para depois se transformar em borboleta. Então é sempre um antes e depois da gente, né? Uma transformação que a gente passa. Então a gente tá naquele estágio assim de lagartinha que não consegue se conhecer, não sabe o que tá acontecendo. Tudo é um gatilho para os nossos comportamentos, para as nossas emoções. A gente às vezes nem sabe por que tá agindo daquela maneira, né? Então a gente precisa estar fazendo o quê? Precisa estar passando por essa transformação, entrando nesse casulo, fazendo esse autoconhecimento. Tanto é que todas as postagens eu sempre falo autoconhecimento para curar e empatia para transformar. E depois de todo esse casulinho ali, né, que ela tá ali dentro, ela sai e vira uma borboleta, ela se transforma, né? Então, daquele estágiozinho que ela era lagartinha, que ela não conseguia se entender, se compreender e, consequentemente, não compreende os outros, né? Porque primeiro a gente tem que se compreender para depois compreender os outros. Ela vai passando por esse processo de descoberta, de autoconhecimento, que é extremamente importante, principalmente quando a gente tem filho. Se eu dou uma dica aqui pra vocês quando a gente tem filho, a gente precisa muito se conhecer, porque muita coisa né, vem à tona, assim, da nossa infância, da nossa relação com a nossa mãe. Então, isso é muito importante. Bom, agora eu vou falar aqui pra vocês o que a gente vai falar na semana que vem, que é sobre Ai, gente, parei que eu esqueci Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Tudo bem, acontece. Comigo acontece mesmo, a memória tá assim, tá fraquinha. Tá aqui, ó. Os efeitos do abandono para o desenvolvimento psicológico dos bebês. Isso foi uma pesquisa, né, de campo mesmo, de um hospital universitário. Inclusive foi o hospital universitário onde eu fiz faculdade. As duas professoras da área da psicologia fizeram um estudo lá na parte da maternidade, do berçário do hospital, e estavam fazendo a pesquisa de como os bebês, como que podia estar o desenvolvimento psicológico dessas crianças, psíquicos, em relação ao abandono, ou seja, mães que não tinham como sustentar, ou mães que davam para adoção porque não queriam. Como é que ficavam essas crianças que eram entregues às instituições, né? Então a gente vai falar isso na semana que vem. Como que é o desenvolvimento psicológico dos bebês
sobre o efeito do abandono. Bom, gente, então é isso. Espero que tenham gostado. Agradeço aqui, ó, de todo o meu coração vocês estarem aqui. Fico muito feliz de vocês estarem, conversarem, perguntarem, assim mesmo. Desculpa os meus esquecimentos, mas é assim mesmo, eu esqueço e daí de repente, né, fico assim, mas tá tudo certo. A gente vai se entendendo. Um beijo no coração de vocês. Quinta-feira que vem tem mais, que é sobre esse dos bebês. A gente sempre fala das crianças maiores, né? E deixa os bebês de lado. Não, vamos falar dos bebês um pouquinho, né? Que é tão importante essa fase também. Muito, né? Então é isso, gente. Tenham uma excelente noite, um ótimo final de semana. Até quinta-feira que vem. Então tá. Ufa, não sou só eu. Tá. Até semana que vem. Um beijo, fiquem bem. E boa noite. Brigadão, gratidão por estarem aqui.